Nós estamos num desafio tão grande, mas assim, grande, grande mesmo. Os pastores, líderes, sabem que nós tivemos uma reunião terça-feira passada, de uma reunião de extrema urgência, e nós estamos aí, assim, as pernas tremem, porque é um desafio muito grande. Por enquanto ainda a gente não pode revelar, mas depois de amanhã, ou mais tardar terça, a gente revela aí esse algo gigantesco que Deus está colocando em nossas mãos aí, para a glória de Deus. Amém? Mas em contrapartida, nós temos algo muito maior ainda que esse, para ajudar. É logo ali, é perto daqui, não é longe, fica em Guiné-Bissau, na África. O pastor Djalma, ele me mandou um vídeo ontem, dizendo que está faltando pouca coisa, para poder terminar a questão da elétrica, do mini hospital, lá em Guiné-Bissau, na África. E ele, bispo, estou mandando esse vídeo como um apelo, nos ajude pelo amor de Deus. Eu falei, olha, a minha vontade é vender aquele carro e mandar tudo para lá. E meu coração queima por isso, porque coisas materiais aqui na terra, depois conquista de novo, ou o Senhor toca no coração de outra pessoa e te entrega a outro melhor. Porque eles estão fazendo aquilo em prol do reino, é tudo gratuito, não tem cobrança. Está faltando R$3.200 para eles fazerem a parte elétrica do mini hospital, aonde sem elétrica e agora com piso, já tem piso. Nós enviamos semana retrasada, nós enviamos a nossa oferta para eles. Não é muito, mas conseguiu colocar 80% do piso. E eles conseguiram dinheiro, essa semana terminaram de colocar o piso no mini hospital e falta a parte elétrica. E ele me fez um vídeo com duas criancinhas, gente, chorando, as crianças, fazendo o apelo. Só para vocês terem uma ideia, já somam 320 mulheres assistidas todo mês, gratuitamente, lá em Guiné-Bissau, nesse mini hospital que ainda não tem energia elétrica. Eu falo que se uma igreja está aberta e ela não tem missões em seu coração, ela não tem um propósito, ou por causa das portas estarem abertas. Não é somente vidas, não é somente aqui. Um dos maiores missionários, fundadores de igrejas, ajudadores, Paulo, dizia: hoje eu faço, amanhã não sei se eu tenho para fazer. Paulo, no final da carreira dele, ele pagou o aluguel durante 2 anos, e a Bíblia fala que ele recebia as pessoas na casa dele, a qual ele alugara, e ele fazia tendas para sobreviver. Quem somos nós para pararmos aquilo que Deus tem? E muitas vezes, pastor Lucas, como a palavra do Senhor no livro de Mateus não precisa colocar, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim: portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Te ensinar um segredo: quer ter as coisas da terra?
Busca primeiramente as coisas do céu, as coisas do reino, porque tudo aquilo que pedires no nome do Senhor, crendo, depois de buscar o reino, manifestar o reino, nós recebemos. Um exemplo é nós, líderes e pastores do ministério. Nós não somos assalariados, muito pelo contrário, nós trabalhamos, ofertamos, dizimamos, fazemos nossos votos, e Deus vai acrescentando dia após dia para que nós possamos fazer em prol de vidas. Nós temos esse trabalho com a África, nós temos o trabalho com a Casa de Recuperação, com o Instituto Nascer de Novo, aonde hoje abrigam em torno de 90 pessoas, entre mulheres, adultos e idosos, que se recuperam na parte da dependência química. Temos o trabalho com uma parte de morador de rua, onde nós levamos todo mês, uma vez por mês, comida para os moradores de rua. Esse mês que vem que vai ser? Mês que vem vai ser o trabalho do nosso PMA, Projeto Mãos Abençoadoras. Então, se você puder e Deus tocar no teu coração, contribua. Eu quero te dizer uma coisa: o solo é fértil. O solo é fértil. Estou te falando por experiência própria. O reino de Deus, o solo é fértil. Tudo que você planta, colhe. Não tem como ser diferente. Tudo que você planta no reino de Deus, você colhe. Isso é fato. Isso é Bíblia. Amém? E no versículo 34, para encerrar, diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Eu estou com uma palavra aqui no meu coração, que eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você escutasse a minha voz dizendo essa palavra: calma, não se desespere, calma, calma. Não é Deus o que está no controle de toda a situação de vossa vida, e principalmente da vida a qual aqueles a quem você colocou nas mãos dele? Calma, não se desespere. Ele tem o controle de toda a situação nas palmas das mãos dele. Ei, calma, não se desespere. Não faça isso. Não faça isso. Descanse o teu coração nele. Só existe um lugar, é nele. O lugar de descanso é nele, só existe nele. Calma, já deu tudo certo. Amém? Você que vai ofertar, dizimar, a nossa diaconisa Ana está ali com os envelopes. Erga a sua mão aí, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, dizimar. Amém? Bispo, eu não tenho aqui. Eu gostaria de fazer um Pix. O Pix é a chave Pix é o CNPJ da igreja, 27011-502 1000 contra 74. Bispo, mas também não estou com o celular aqui, com internet, que aqui a internet é ruim. Eu queria passar o cartão, também não tem problema. O presbítero Roberto está com o cartão ali. Amém? Você pode ali passar o cartão. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Vocês estão sentindo falta de algumas pessoas, né? Pastor Flávio, pastora Luciana e Isabela estão ruins com virose. Estão ruins com virose. Foram descansar um pouco sexta, sábado e hoje voltariam, né? Voltando. Na madrugada a pastora Lu ficou ruim, Isabela ficou ruim, pastor Flávio está ruim. O presbítero William, chama até de presbítero, o diácono William
ficou preso num trânsito desde as 2:30 da tarde, subindo a serra, não consegue chegar. Eu falei para ele, ainda brinquei com ele, falei: olha, no mínimo de 8 a 10 horas, irmão, fica tranquilo que até a meia-noite você chega. Ele: misericórdia. Falei: é. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E você que ofertou, dizimou, também põe a mão no teu coração. Deus é fiel. Deus é fiel e justo. E a justiça dele é muito boa, porque ela é sincera e verdadeira. Eu quero nesse momento, Senhor, abençoar e consagrar a Ti, ó Deus, e Te dar graças por essas ofertas, os dízimos que entraram, o sacrifício, em nome de Jesus. Que nesse momento o Senhor venha receber, Pai, os dízimos e as ofertas, e deixando para conosco a Tua graça. E que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, essas sementes, 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1, Senhor. Porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações e sabe de todas as coisas. Jesus, nós entregamos a Ti e consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Enquanto o presbítero Roberto vai estar passando a salva, você pode se assentar. Eu queria chamar aqui as crianças que vão para a escolinha. Cadê as crianças? Eu sei que alguém deve ter esquecido o caderno hoje da lição. Quem esqueceu a lição? Ninguém? Não acredito. Todo mundo trouxe? Todo mundo trouxe? Deixa eu ver. Ah, já sei onde eu vou pegar eles agora, quer ver? Quem esqueceu de fazer a lição, levanta a mão. Falei que eu pegava? Por que vocês esqueceram de fazer a lição? Se vocês têm o domingo ainda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e um pouco do domingo à tarde ainda, porque vocês esqueceram de fazer a lição. Tá, e o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? E por que não fez a lição? Ah, não tem tempo. Vocês estão vendo, né? Muito boa essa, pastor. Estenda sua mão aqui em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer pela vida de cada uma, Senhor, dessas crianças, Senhor. Não é, ó Deus, o futuro da Tua igreja, não é, Senhor, o futuro desta geração, mas é a próxima geração. E essa geração, Senhor, essa geração futura, ela tem que vir com base forte. E se tem que vir com base forte, tem que vir com a palavra de Deus. E é por isso, Senhor, que as professoras estão sendo sempre e sempre as instruirão através da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, a mente e o entendimento delas, para que elas possam, Senhor, receber esta palavra, Senhor, que será ministrada sobre a vida delas em nome de Jesus. É o que eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Amém? Podem ir lá, podem ir. Queria estar chamando aqui meu amigo, meu pastor, pastor Daniel, onde vai ministrar a palavra de Deus aqui hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, amado e eterno Deus, eu quero Te louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, porque Tu és Deus.
E eu sei, ó Pai, que o Senhor fará grandes coisas aqui neste lugar, nessa noite, através da vida do teu filho, porque o teu filho se preparou, o teu filho orou, buscou, e eu tenho a plena certeza disso, Senhor. Eu tenho a plena certeza daquilo que o Senhor vai fazer hoje. Por isso que eu vim nessa expectativa. Por isso que os louvores prepararam o caminho. Por isso que a tua glória, que já está aqui nesse lugar, Senhor. Por isso que existem entidades malignas batendo em retirada, gritando. Porque aqui o nome do Senhor Jesus é muito mais forte, e a presença dEle. E aqui Ele não tem vez. Porque a tua glória habita onde nós nos reunimos. E não há nenhum peso espiritual que venha conseguir ficar aonde é apregoado o teu santo nome. Por isso, Senhor, enche a tua casa com a tua glória. Enche a tua casa, lá que eu sou, Piandávia, com a tua glória. Enche os teus filhos com a tua glória, com a tua presença. Porque só tu pode fazer isso, Senhor, através do teu Espírito. É o que eu oro crendo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja aceita a paz do Senhor Jesus? Amém, irmãos. Como é bom poder ter o privilégio de adorar a Deus, né, irmãos? Quantas pessoas dentro dos seus corações gostariam de estar no lugar onde nós estamos, mas por causa das circunstâncias, das lutas, das adversidades, não conseguiram chegar até aqui. E eu e você conseguimos. Então você já é um vencedor. Você já é uma vencedora. Porque talvez só Deus saiba o tipo de luta que você enfrentou para conseguir vir para cá hoje. O quanto que o inimigo tentou te impedir de você sair da tua casa, de você se arrumar, de você vir para a casa do Senhor, de você chegou. Porque assim quis o Senhor nessa noite. Ele tem algo para tratar comigo e contigo nesse lugar. Você crê nisso? Quantos querem conhecer mais desse Deus? Que eu possa conseguir expressar um pouco daquilo que o Espírito Santo colocar em meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. O pastor Elzo falou 2 vezes conosco essa semana, citou o nome de Ruth. E ele nem imagina que já fazia umas 2, 3 semanas que Deus estava falando comigo em cima desse capítulo. Deus é tão maravilhoso, irmãos, tão bom. Livro de Ruth, logo após o livro de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Diga para ele: ó Espírito Santo, estou aqui.
Aqui eu vim para dizer, declare com todo o teu coração, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluias, glória a Deus. Você crê nisso? Que o teu coração é o altar do Senhor e a palavra vai fluir sobre as nossas vidas. Todos encontraram? Nós vamos falar um pouco sobre escolhas, decisões. E o Senhor colocou no meu coração que minhas escolhas, elas vão decidir o meu futuro. E para nós entendermos os versículos que vamos ler, é importante você analisar. Imagine você comigo que o mundo ao qual nós vivemos é um grande mar infindável, um grande oceano, e as nossas vidas como uma grande embarcação. E essa grande embarcação, ela precisa de um guia, de um direcionamento. E as nossas decisões são como um leme, que conforme nós decidirmos, aquele leme, ele vai dar direção para aquela embarcação. E o destino daquela embarcação vai depender das nossas escolhas. Muitos falam sobre o livre-arbítrio, que nós temos direito de escolhas, e temos direito de escolhas. Só que eu nunca vi o homem optar pelo livre-arbítrio e escolher as coisas certas. Deus nunca vai tomar a frente das suas escolhas. A palavra de Deus, ela nos garante isso. Ele fala: eis que diante de vós tem a bênção e a maldição. Aconselho que escolha as bênçãos. Ele aconselha. Mas as escolhas, as decisões principais, ela tem que partir de nós. E esse texto, ele nos fala claramente a respeito de decisões, de escolhas. O livro de Ruth, ele é maravilhoso porque ele vai nos ensinar algo que vamos carregar pelo resto das nossas vidas, se você permitir. E ele diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher, os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos,
e de seu marido. É um texto muito conhecido, porém a maioria das vezes a ênfase que se dá a esta palavra é a respeito de Noemi e também de Ruth. E eu quero dar um pouco mais de ênfase sobre o marido de Noemi, Elimeleque. Porque foi através deste homem, através da decisão que ele resolveu tomar, foi que gerou esta grande tragédia sobre a sua família. A Bíblia nos fala que eles eram de Belém de Judá. E num determinado momento houve fome na terra de Judá. Houve fome em Belém, e a tradução de Belém quer dizer a casa do pão. Só que naquele momento era escasso os alimentos. O povo estava passando por grandes necessidades. Havia fome devastadora sobre Belém, sobre Judá. E aquele homem se sentiu responsável pela sua casa, pela sua família. E ele optou em sair daquela cidade. Ele fez uma escolha. Ele achou o melhor para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da sua família, sair de Judá, sair de Belém. E a Bíblia diz que eles escolheram Moabe. Ele tomou um posicionamento, ele saiu daquela cidade, e ele levou consigo a sua mulher, ele levou consigo os seus 2 filhos, ele fugiu ali daquela sequidão, ele fugiu ali da escassez, ele tentou fugir da morte. Olhando a atitude de Elimeleque, nós vemos que é uma atitude louvável. Ele estava preocupado com sua família. Ele estava preocupado com a circunstância a qual ele estava vivendo, pelo período daquele tempo que estava vivendo naquele lugar. Ouvia-se boato que em Moabe, aleluia, as plantações estavam florescendo muito bem. As informações que chegaram até ele era que lá em Moabe as coisas estavam melhores. Então ele optou: se aqui eu estou passando necessidade, lá está melhor, então eu vou pegar a minha família e eu vou levar para lá. Só que é tão interessante as coisas que a Bíblia nos fala que quando Elimeleque ele chegou em Moabe, logo ele veio a falecer. Algo que ele nunca imaginou que iria acontecer com aquela escolha que ele teve, uma decisão que ele tomou. Quando chega lá naquela cidade, quando ele se acomoda, quando ele imagina, talvez dentro dele, os projetos começaram a surgir: eu vou plantar, eu vou ter uma grande colheita, minha família vai prosperar, minha família vai ser abençoada. O posicionamento dele, a visão dele, os projetos dele, era para que as circunstâncias mudassem para melhor. Quantas vezes nós projetamos, e os nossos projetos é para melhoria, as nossas escolhas é para tentar que mude um quadro, uma situação, uma circunstância. Quantas vezes chega final do ano, nós fazemos projetos para que o próximo ano seja bom. Escrevemos lá os nossos projetos, assim, eu projeto uma empresa, eu projeto a compra de uma casa, eu projeto um carro novo. Nós projetamos, nós sonhamos. Só que muitas das vezes os nossos projetos, os nossos sonhos não estão iguais aos projetos que Deus tem para nós. E pelos nossos anseios, pelas nossas preocupações, pelos nossos desejos e ansiedades, muitas das vezes nós colocamos em primeiro lugar os nossos propósitos, os nossos desejos, e esquecemos de ver qual que é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Não é errado projetarmos, não é errado sonharmos,
Não é errado fazermos planos, mas Provérbios diz que do coração do homem se gera planos, mas do Senhor vem a conclusão. Se o meu projeto, se o meu sonho, se os meus desejos não estiverem qualificados ou equivalentes ao que Deus tem para nós, não vai rolar. E por isso geram frustrações na vida das pessoas. Eu projetei, eu tinha tudo para dar certo, mas por que não deu? Porque talvez você esqueceu de um pequeno detalhe, de colocar nas mãos de Deus e perguntar: é da sua vontade? É do seu querer? São detalhes que passam muitas das vezes despercebidos por nós, porque nós nos achamos autossuficientes para tomarmos atitudes, nos achamos autossuficientes, conhecedores de muitas coisas, que esquecemos do principal, que é colocar diante de Deus e perguntar para Ele: Senhor, eu posso fazer isso? É da sua vontade, é do seu agrado? Porque nós vemos um homem com boas intenções, um homem com projetos bons para a sua casa e para a sua família. Ele jamais imaginou, Elimeleque jamais imaginou que quando ele chegasse lá, ele não ia nem conseguir retornar, porque o projeto dele era por um tempo curto. Ele ia para Moabe, se estabelecia lá com a sua família, passava o período de escassez que Judá e Belém estavam vivendo, e depois ele iria retornar. Só que ele não imaginou que nesse percurso, nessa ida para Moabe, ele não teria condição de retornar com a sua família. Porque logo quando chega em Moabe, a Bíblia não fala a causa da morte, mas simplesmente que fala que ele morreu. O que saiu de Belém, fugindo da morte, vai para um local onde se depara de frente com a morte. E agora? Uma decisão tomada gerou algo que ele não esperava. Só que a decisão que ele tomou não influenciou apenas na vida dele, mas aquela decisão, aquela escolha projetou algo que marcaria a vida de toda a sua família. Toda a estrutura familiar estava na dependência de uma decisão daquele homem, a qual infelizmente ele tomou uma decisão errada. Uma escolha que você faz, uma decisão errada que você toma, não vai acarretar problemas apenas para você. Ela vai acarretar para você e para todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão debaixo da tua casa. Por isso nós temos que analisar com perfeição os tipos de situações, analisar, esperar em Deus, não se precipitar. Não deixar a ansiedade nos fazer tomar atitudes, a qual lá na frente vai bater o arrependimento, e muitas das vezes esse arrependimento pode não dar tempo de ser mudado novamente. Aleluias! Muitos podem dizer que talvez fosse um destino de Elimeleque. Ele estava destinado a sair e morrer, e eu falo para você que não. Porque o destino, ele é o resultado de nossas escolhas. O destino, nós podemos dizer que é o local para o qual nossas ações, as nossas escolhas, elas vão nos levar, nos impulsionar. Ninguém falou para ele ir para lá, ninguém pediu para ele ir para lá, ele escolheu, ele tomou uma decisão. E quais são as decisões que você tem tomado na tua vida? Quais são os projetos que você tem mergulhado de cabeça, as decisões a qual você tem tomado? Porque as razões dele eram boas,
mas a atitude dele, aquilo que ele escolheu foi totalmente errado. Quando nós olhamos para a vida de Elimeleque, nós aprendemos que o que vale não é a intenção, porque a intenção dele era boa. Talvez você diga: as minhas intenções são boas, pastor. Eu tenho boas intenções com o meu lar, eu tenho boas intenções com a minha casa, eu tenho boas intenções com a minha família. Só que não adianta você ter boas intenções se as suas escolhas não estiverem enquadradas naquilo que Deus tem para você. Não adianta você ter bons planos, bons projetos, se você não se entregar verdadeiramente e perguntar para Deus aquilo que Deus tem para vocês. Porque a Bíblia vai nos dizer que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais perfeitos, são mais altos do que os nossos. Por isso você não pode se permitir ir por aquilo que você simplesmente sentiu no teu coração. Eu senti no coração, então eu vou fazer. Não. Elimeleque sentiu de ir para Moabe. E qual foi o resultado dele? Ele tinha bons planos, ele tinha bons projetos. Isso não é o suficiente. Se Deus não estiver direcionando, não faça. É melhor você parar tudo, é melhor você começar tudo de novo, é melhor você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho. Pastor, mas está difícil. Você acha que não estava difícil para ele? Você acha que a escolha dele foi fácil, deixar tudo para trás e ir para uma nova terra, para um povo estranho? Só que não era projeto de Deus. Assim como muitas pessoas têm tropeçado na caminhada porque estão tomando atitudes e posicionamentos a qual não é da vontade de Deus, ainda que seja louvável momentaneamente, obrigado, ainda que pareça ser bom provisoriamente. Mas esta noite Deus nos traz essa reflexão, para que não venhamos nos deixar levar por uma circunstância momentânea, por um momento de dificuldade. Não podemos tomar atitudes a qual vamos nos arrepender depois. Os projetos que arquitetam dentro dos nossos corações, ele tem que estar alinhado com os projetos que Deus tem para nós. Porque por mais belo que seja, por mais bom que seja, se não for tua vontade de Deus, não vai vingar, vai trazer consequências. O fruto que vamos colher ali na frente será amargo. E depois não vai adiantar nós chorarmos, não vai adiantar você se lamentar, porque as suas escolhas, elas vão projetar para você, aleluia, um futuro, e esse futuro pode ser bom, como também pode ser ruim. Como que eu vou descobrir se vai ser bom? Se ele estiver alinhado com o reino, se ele estiver alinhado com os propósitos de Deus, então você vai poder ir sim. Quando Deus falou para Abraão, ele falou: sai do meio da sua casa, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele estava saindo, mas ele estava saindo debaixo da direção do Senhor. Já Elimeleque, ele saiu conforme o coração dele mandava. Quantas pessoas estão abandonando seus ministérios, porque estão passando dificuldades, estão talvez sendo afrontados, estão passando por circunstâncias, talvez dentro da casa do Pai, e acha melhor sair. Eu vou sair porque vai ser melhor, mas não é da vontade de Deus. Elimeleque estava passando por circunstâncias em Belém, na sua própria casa. E assim é mais fácil nós sairmos, fugirmos da situação, do que esperarmos o tempo de Deus nas nossas vidas. Quantas decisões foram tomadas, e essas decisões sobrou para sua esposa Noemi, porque quando ele faltou, quando ele morreu, a responsabilidade caiu sobre a vida dela. Os filhos começaram a crescer sem a presença do pai.
E o que aconteceu no texto? A Bíblia fala que eles casaram com as mulheres moabitas, com Orfa e com Ruth. E a Bíblia fala que o período deles passou a ser quase 10 anos habitando em Moabe. De repente os 2 filhos também vêm a falecer, uma consequência de uma escolha daquele homem. O que resta para sua mulher agora? Que circunstância ela se encontra? Pois os provedores da sua casa já não existiam mais. Aqueles que eram responsáveis para trazer a sustância, o alimento, para manter a casa, já não existiam mais. Ela herdou uma circunstância a qual não foi ela que escolheu. Ela herdou algo que veio como amargura na vida dela, mas não foi ela que escolheu. Ela passou a viver uma herança de tristeza, por causa de uma escolha que não foi dela. E Deus colocou no meu coração algo. Quantas pessoas estão vivendo uma herança de amargura, por decisões erradas que tiveram lá atrás, seja de um pai, seja de uma mãe, seja de um parente, seja dos nossos antepassados que escolheram errado, e caiu uma herança de amargura, a qual as pessoas se sentem presas, espiritualmente falando, prisões espirituais, a qual ela não tem força para prosseguir, porque ainda estão debaixo de uma escolha errada, ainda estão vivendo algo que erraram lá atrás. Quantos casamentos geraram cicatrizes profundas em famílias, em filhos, porque os pais escolheram uma separação, porque o marido escolheu trair a esposa, porque houve uma rachadura no relacionamento, decisões a qual não foram os filhos que escolheram, mas foi erro de pais. Hoje vivem em crises emocionais, aprisionados, porque não tiveram o direito de uma escolha, mas escolheram lá atrás, e caiu peso sobre as vidas dessas pessoas. Quantas famílias estão debaixo de um jugo de condenação, quantas pessoas estão vivendo aprisionadas espiritualmente e não têm força para prosseguir, porque outrora o pai escolheu olhar para a filha com maus olhos, o pai escolheu, em vez de amar, de proteger, o pai escolheu estuprar. O avô, que era para ser um avô bom, paterno, escolheu estuprar. E acarretou circunstância na vida dos filhos, do neto, a qual ele não escolheu aquilo, ela não escolheu aquilo, mas ela veio de uma decisão errada. Pais e filhos vivendo, aleluia, com sentenças de escolhas erradas. Pessoas que estão cativas. Noemi estava vivendo uma circunstância que ela não escolheu, mas escolheram por ela. Talvez a vida que você está vivendo não era a vida que você teria escolhido, mas as circunstâncias, as escolhas que foram feitas, talvez pelos seus pais, talvez pela circunstância da vida, fez com que você chegasse até esse momento desta situação. Mas quando você decorre, aleluias, o texto de Ruth, você vai ver que lá na frente, quando ela volta junto com Noemi, quando ela encontra Boaz, e a Bíblia nos fala que Boaz, ele quer dizer resgatador. Nesta noite o Senhor fala ao meu coração, Ele veio resgatar vidas deste lugar. Pessoas que estavam aprisionadas por escolhas que fizeram lá atrás ao seu respeito, que você não tem força para prosseguir, você não consegue, você tenta, você chora, você geme, mas parece que são prisões espirituais.
Hoje o resgatador está vindo, Ele está abrindo esta prisão para você sair, Ele está quebrando esse protocolo, Ele está abrindo esta cadeia, está dizendo: ei, eu vim te resgatar nesta noite, eu vim te tirar dessa prisão. Eu vim mostrar para você que você tem o direito de escolher, e nesta noite você pode escolher viver uma nova história para a tua vida. Você tem o direito de escolher nesta noite viver uma nova história. Você tem o direito. Se você quiser aceitar isso que você está vivendo, você tem esse direito, mas você também tem o direito de entender que hoje Deus abre esta prisão espiritual, Ele deixa você livre para você ter a oportunidade de escolher uma nova vida. Ele não quer que você viva, aleluia, debaixo deste jugo de condenação. Ele não quer que você viva debaixo, aleluia, dessas escolhas erradas que fizeram com você. Mas há uma oportunidade. Entenda, oportunidades são dadas. E se nós não abraçarmos, ela vem para as nossas vidas e ela também vai. Hoje Deus marcou um encontro comigo e com você. E Ele está dizendo para mim e para você: há uma nova oportunidade de você escolher o certo, de você escolher uma nova vida, de você não aceitar viver essa condenação, essa escolha errada, como Elimeleque escolheu errado para sua casa, e caiu sobre eles um peso, uma circunstância negativa, a qual roubou as forças e os sonhos. Porque quando os filhos morreram, Noemi, aleluia, ela ficou sem ação, e ela falou: como que eu vou sustentar eu e as minhas duas noras? De que maneira? Não tem como. Então ela chama as duas para uma conversa e diz: olha, eu vou voltar para a minha terra natal, eu vou voltar para Belém, e hoje eu livro vocês estão livres, vocês podem voltar para a casa dos seus pais, vocês são novas, vocês podem tentar uma nova vida, vocês podem tentar arrumar um novo marido, porque eu libero vocês para vocês voltarem. E a Bíblia vai nos dizer que no começo, as duas disseram: não, nós vamos com você. Noemi não queria levar aquele fardo com ela, porque aos olhos dela não tinha como, porque ela sabia que o povo de Belém, o povo de Judá, não era muito receptivo com povos estrangeiros. Ela sabia que a chance daquelas duas mulheres conseguirem um novo marido em Belém seria muito difícil, porque o costume de Israel não era de se misturar com povos estranhos, isso era da lei de Moisés. Noemi sabia disso, então ela prefere abster as duas, ela prefere liberar as duas para que elas voltassem para suas casas. E aí é onde entra mais uma vez o poder da decisão, o poder da escolha. Orfa para, ela pensa, e consigo ela imagina: é verdade que Noemi está falando, se eu for para lá eu não vou conseguir mais nenhum marido, aquele povo não vai me aceitar porque eu sou moabita, eu não vou ter chance nenhuma, então eu vou escolher voltar para a casa dos meus pais. É uma escolha dela, ela escolheu, e ela falou dentro do coração dela: eu queria ir com vocês, mas eu não vou, eu vou voltar para a casa dos meus pais. E a Bíblia fala que aquela escolha que ela fez com que o nome dela fosse apagado, e nunca mais você vê o nome de Orfa escrito na Bíblia. A história dela termina mediante a decisão que ela toma em voltar para a casa dos pais. Uma decisão.
vai direcionar tudo o nosso futuro. Uma decisão errada que você toma vai acarretar circunstâncias que elas vão ser boas ou ruins, mediante os nossos acertos. Noemi olha para Ruth e fala: e você, filha? Você não vai seguir o mesmo caminho de Orfa? Não tem futuro para você em Belém. Você é jovem, você tem chance aqui de arrumar outras pessoas. E algo que me chama a atenção é a escolha de Ruth. Ela vira para Noemi e fala: Noemi, quando eu cheguei para a sua família, eu não conhecia o Deus que você servia. Eu não tinha menção do Deus de Israel. Quando eu cheguei para a sua família, vocês me apresentaram um Deus. E eu decidi entregar a minha vida para este Deus. Quando eu me acheguei à sua família, esse Deus que você serve se tornou também o meu Deus. Você é minha família, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu também vou. Aonde você repousar, também vou repousar eu. Pois eu aprendi a confiar nesse Deus. Vocês me ensinaram a confiar nesse Deus, e em cima desse Deus eu deposito a minha esperança, eu deposito o meu futuro. O meu futuro não cabe a mim, mas está nas mãos dEle. Quando você entende quem é o Deus que você serve, as suas escolhas vão ser propícias à vontade dEle. Ainda que pareça a sua volta impróprio, mas vale a pena depositar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, porque tem determinados momentos na nossa vida, que o que vai definir a nossa vitória ou a nossa derrota, vai ser a nossa entrega genuína nas mãos deste Deus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, sempre haverá circunstâncias que vão colocar em xeque-mate a nossa fé. Sempre vai colocar em circunstâncias ruins a nossa crença neste Deus. Situações surgirão, e vai depender das minhas escolhas, porque eu só vou conseguir prosseguir se eu souber escolher. Você tem a opção, como Orfa e Ruth, de você abandonar, de você esquecer como Orfa, e ver que não tem jeito para você, e você aceitar essa vida, você aceitar essa prisão, você aceitar essa amargura, aceitar essa enfermidade. Você pode escolher, como também você pode entender como Ruth, e saber que o seu futuro está nas mãos desse Deus, e que se Ele quiser mudar hoje a tua história, Ele vai mudar. Vai depender do seu posicionamento, porque como eu disse, quando ela encontrou com Boaz, o resgatador, ela foi resgatada. Hoje o Senhor está aqui, abrindo essas cadeias espirituais para te resgatar. São escolhas que a Bíblia nos mostra, de homens que tiveram a chance de escolher. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a chance de escolher, e eles escolheram a errada. Por muito pouco, por coisas pequenas, eles escolheram errado. Mas quando a Bíblia nos mostra a respeito de José e de Maria, por coisas tão mais graves, eles escolheram a certa. As escolhas são colocadas para nós fazermos. Sansão teve a oportunidade de escolher, ele desejou comer o mel que estava sobre aquele animal morto, e era proibido dele tocar. Ele escolheu, porque os olhos dele ficaram vidrados naqueles mel, e quando ele tocou, ele perdeu a graça do Senhor.
porque ele escolheu se satisfazer por um momento, por um bocado de mel. Quantas pessoas estão escolhendo por coisas tão pequenas, escolhendo trair o seu cônjuge por causa de meia hora de prazer, escolhendo uma vida errada por causa de um risco de cocaína, escolhendo a vida errada por causa de um baseado, escolhendo a vida errada por causa de um amante. Estão, aleluia, com as suas escolhas colocando tudo a perder, o seu futuro, a sua casa, a sua família, e inclusive o principal, a sua salvação. Hoje você pode escolher e tomar um posicionamento diante de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de Caim, por coisas tão pequenas, por causa de um ciúmes, ele escolheu matar o seu irmão Abel. Por coisas de tão pequena, ele teve uma escolha errada, ele assassinou o seu irmão, por causa de um orgulho, por causa de um ciúmes. Ele teve a escolha e ele escolheu errado. Mas quando nós olhamos a vida de Ismael e de Isaac, Ismael não ficou contente quando Isaac nasceu, porque Isaac tomou ali o seu lugar. Ele teve que dar lugar para Isaac, ele teve que sair do aconchego de Abraão, ele teve que ir, aleluias, para o deserto. Só que nem por isso ele resolveu matar Isaac. São escolhas que, por mais que já tenha anos e anos de Bíblia, que aconteceu anos e anos lá atrás, são coisas que ainda acontecem no nosso meio aos dias de hoje, e podemos escolher as coisas certas, podemos fazer escolhas para vivermos um novo tempo na presença de Deus. Você pode escolher nessa noite fazer o certo, como também pode escolher o errado, mas cabe a você fazer. E lembre você que as suas escolhas, elas vão acarretar a sua morada no céu ou a sua morada no inferno. Vai depender das suas atitudes. Se você quer escolher viver aquilo que escolheram para você, uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida de sofrimento, uma vida de lamentação, como você pode também optar e escolher uma nova vida com Cristo Jesus, sabendo que Ele é quem vai reger a sua história, Ele que vai reger o dia de amanhã, Ele que vai te dar esperança, Ele que vai te dar visão, Ele que vai te dar propósito, Ele que vai te dar sonho, Ele que vai te dar coragem. Você precisa estar fixado e tomar um posicionamento nesta noite de escolher aquilo que Deus tem para você. É noite de você refletir, irmão. Você prefere ficar se lamentando por as suas percas? Você prefere ficar se lamentando pelas coisas que deram errado até aqui? Porque fizeram isso comigo, porque escolheram fazer assim comigo, escolheram me humilhar, escolheram errado ao meu favor. Tudo bem, talvez você herdou até aqui uma escolha de maldição, uma escolha de peso, de lágrima, porque escolheram isso para você. Mas hoje você tem a oportunidade do Deus que você conhece, que pode mudar toda a sua história, de você sair dessa prisão espiritual hoje, e você deixar para a próxima geração a bênção do Deus ao qual você serve nesta noite. Deixaram para você do passado maldição, choro, lágrima, mas você vai fazer diferente. Você vai deixar para o seu futuro, aleluia, esperança, fé, certeza de algo novo que Deus tem para mim e para você. Você tem a escolha de gerar para a sua próxima geração e dizer: eu escolheram errado por mim lá atrás, mas hoje eu escolho o certo pela minha casa, eu escolho o certo pelo meu filho, eu escolho o certo pela minha família, eu escolho o certo pela próxima geração que virá depois de mim. Eu escolho apresentar um Deus que pode todas
todas as coisas. E com isso você vai fazer que daqui em diante uma nova história seja escrita ao seu favor. Tudo depende do seu posicionamento nesta noite. Se você vai optar em chorar e se lamentar, ou se você vai sacudir a poeira e entender que existe um resgatador que vai mudar a tua história. Aleluia, se Ele está aqui com essa chave na mão, Ele está passeando no meio da igreja. Eu vejo Ele abrindo cativeiros nessa noite, eu vejo Ele abrindo portas, eu vejo Ele abrindo e dizendo: ei, você está livre. Você está livre deste sentimento de amargura. Você está livre desse sentimento de desprezo. Você está livre desse sentimento de menosprezo. Você está livre dessa condenação para viver hoje o novo de Deus, para viver algo que Deus projetou para você. Há uma nova vida pronta para você. Você só precisa sair desse cativeiro hoje. Sabe uma coisa que eu aprendo? Deus não vai entrar dentro desse cativeiro para te puxar para fora. Quando Jesus estava diante do sepulcro de Lázaro, que tiraram a pedra, Ele disse: Lázaro, saia para fora. Ele não entrou lá dentro para buscar Lázaro. Ele só falou: você quer viver? Saia para fora. Saia desse cativeiro hoje. É você que tem que sair, é você que tem que se levantar, é você que tem que dar um passo para frente e deixar para trás a vida de amargura que tentaram traçar para você. Quando Elias estava dentro da caverna, pensando em morrer, desistir, achando que seu ministério tinha acabado, a Bíblia vem que veio um forte vento e Deus não estava no vento. Veio um grande terremoto e Deus também não estava naquele terremoto. Mas de repente, uma brisa suave começou a soprar na boca daquela caverna, e uma voz macia disse: Elias, o que fazes aí? Deus está falando para você, tão simples. O que você ainda está fazendo, prostrado e chorando, aleluia, por aquilo que te fizeram? Até quando você vai ficar dentro dessa caverna chorando e se lamentando? Sai para fora, Elias. Ainda há algumas milhas para você percorrer. Está na hora de você sair e viver uma nova história da parte de Deus. Tem coisas que você está esperando Deus fazer e Deus está falando: não cabe a mim fazer, cabe a você. Escolha. Qual é a sua escolha? Você está escolhendo ficar prostrado? O que Ele fala para quem está prostrado? Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Hoje não é mais noite de você se prostrar, não é mais noite de você se lamentar, é noite de você colocar-se de pé, sacudir a poeira e olhar para frente. Paulo, ele fala: eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. É tempo de você colocar um ponto final. Esquecer, aleluias, as pancadas, esquecer as humilhações, as traições. É tempo de você olhar para frente. Ele diz: e eu prossigo para aquelas coisas que estão diante de mim. Ei, tem novidade de vida para você. Dá mais alguns passos, mas saia do seu lugar nessa noite. Prossiga. Porque você só vai conseguir quando você começar a caminhar. Se você ficar parado, não vai adiantar nada. Noemi poderia ficar ali prostrada, irmão, na terra de Moabe, chorar e morrer, mas ela falou: não, ainda há esperança lá em Belém, e eu vou voltar para lá. Eu sei que eu vou viver ainda uma nova história. Há uma nova história hoje que Deus estabelece sobre ti, mas Ele só precisa que você escolha, que você tome esse posicionamento, que você queira viver. Quantos querem viver isso nessa noite?
Não te convido a você se colocar de pé. Deus está abrindo essa prisão nessa noite. Deus está querendo que você se posicione, que você tome atitude, que você deixe de chorar e se lamentar, porque já passou. É tempo